Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, né? Que é o 29 de abril de 2022. Estamos aqui, graças a Deus, né? Firmes, fortes, em vigilância, né? Em oração, em meditação, em obediência à palavra, procurando aí nos aperfeiçoar, né? Em meditação, né? Na palavra 24 horas por dia. Não é fácil, né? Mas nós estamos aqui pelejando, né? Lutando por este caminho, né? E aí, irmão, vamos orar, né? Vigiar e orar. Orar por todos nós, por toda a igreja, pelas nações, pela nossa nação aí, né? Pelos nossos governantes. Orar por nós mesmos, pela tua igreja, pela igreja, né? Pela doutrina, pelos nossos amigos, né? Vizinhos e até pelos inimigos, né? Pedir ao Senhor que Ele nos visite, né? Em nossas residências, onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais e nas materiais também, né? Que nós somos carne e precisamos exatamente de condições materiais para sobrevivermos, né? Mas principalmente nas espirituais. Que Ele possa acrescentar a nossa fé, a nossa esperança, nos dar obediência à sua palavra, aos mandamentos, porque foi para isso que nós nos inscrevemos, né? E para obedecer aos seus mandamentos, nós temos que fazer o quê? Né? Temos que anular os nossos desejos, nossos pensamentos, né? Trocar a nossa mente pela mente de Cristo, né? Substituir, converter, né? A palavra certa é converter. Converter a nossa mente na mente de Cristo, né? E aí sofremos, né? As consequências da obediência à palavra, porque a palavra ela contraria os nossos desejos, ela é contrária aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos atos, né? Não é isso? Por isso é que nós sofremos, né? Mas nós sofremos de bom grado, porque nós nos inscrevemos voluntariamente. E amém e graças a Deus, né? Então, irmão, estamos falando aqui um pouco aí, ou muito, né? Sobre os desígnios de Deus, os planos do Deus vivo, né? Para a criação, para a redenção, para a eternidade, para o milênio, né? Para a humanidade, para Israel, que foi a nação que ele escolheu entre todas as nações, né? E para a igreja, que é a menina dos seus olhos, né? Que é aquele grupo de pessoas que são as virgens prudentes, né? Que vão receber o corpo espiritual para entrar lá na Nova Jerusalém, né? E contemplar a formosura do Senhor, como está ali escrito no Salmo, né? Então é isso. Irmão, vou fazer só uma correção aqui, né? Ontem eu falei que o Jeroboão nem fazia parte de Israel, foi um lapso meu aí, né? Um erro, mas na verdade ele é um descendente de José, né? Ele é descendente de Efraim, um dos filhos de José. O Jeroboão que, né, foi o primeiro rei das 10 tribos de Jerusalém, né? Quando se separaram, quando Salomão morreu, né? E o seu filho Reoboão fez aquela patuscada, né? E aí as tribos de Israel não aceitaram o seu reinado e foram então atrás do Jeroboão, que é um descendente de José, né? Sim, então vamos continuar aí. Nós estamos falando de quê? Estamos falando aí
Ontem a gente frisou bem, né, o Deuteronômio 17:14, né, que fala sobre as regras da escolha, né, de um rei, né, de um governante em Israel, porque o Senhor, o Deus de Israel, o Altíssimo, né, ele deu a Israel um reino sacerdotal. Né, os sacerdotes iriam cuidar dos, né, do templo e do tabernáculo, né, e da doutrina, né, e da lei, né, certo? Do ensino. E o rei ia cuidar das coisas materiais, né? A economia, né? A política. Ele ia cuidar disso aí. Então, na lei de Moisés tem exatamente esse capítulo aí em Deuteronômio 17:14, que são as regras para se escolher um rei, né? Quer dizer, aqui, ali a regra para escolher um rei é o quê? É a regra para você descobrir, você não, quer dizer, no caso aí a nação de Israel e até mesmo as outras nações, né? Que estão aí, né? Nós estamos vendo aí, as nações elas escolhem os seus reis, né? Seus presidentes, seus governadores, seus primeiros ministros, né? Certo? E aí a regra é o quê? Escolher aquela pessoa que respeita pelo menos a lei natural, né? Pelo menos a lei natural. E aí, para conhecer a pessoa, né, conhecer o caráter da pessoa, nós sabemos que aí nas Escrituras tem vários versículos aí que falam sobre isso, né? Certo? Um dos versículos mais importantes é aquele versículo que fala, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, a pessoa que se candidata, né? Vamos dizer assim, a ser rei, ou que se candidatava a ser rei lá em Israel, né? O que era exigido dele é que ele obedecesse à lei, né? Certo? E para se conhecer, digamos assim, o caráter de uma pessoa, nada mais, nada menos do que a gente observar, por exemplo, Mateus 15, de 13 a 20, onde está escrito que o que sai da boca procede do coração. Ou seja, aquilo que eu falo é aquilo que eu penso e é aquilo que eu vou fazer, né? Então a minha mente me move o meu coração, né? Move o meu pensamento, move o que eu falo, move o que eu faço. Então é isso aí que o povo de Israel não obedeceu. Eles passaram por cima, né, desse mandamento, logo na primeira escolha do primeiro rei, né, que foi o reino de Saul, né, que era um pastor de jumentos, né? Quer dizer, era um rei que não era segundo o coração do Deus vivo, né? Não é segundo o coração de Deus vivo é o quê? Não era um rei que estava pronto para obedecer, né, os mandamentos, né, da lei de Moisés. Por isso é que houve exatamente a escolha de Davi, né, por parte do próprio Deus, segundo o coração de Deus, e que Davi era um pastor de ovelhas, né? Ele não era pastor nem de bode, ele era um pastor de ovelha. Bom, então a gente está vendo aí os desígnios de Deus, né? Deus então governando o mundo, né? Governando o mundo e, digamos assim, designando as coisas que acontecem com a humanidade, com Israel, com a igreja, porque isso foi do agrado dele, né? E como a gente está falando aqui da igreja, então nós vamos agora falar algumas coisas acerca assim da história da igreja depois da morte dos apóstolos, porque nós vimos aí, né, que depois da morte dos apóstolos apareceram aí lobos na igreja. Apareceu, né, apareceu um ministério que não se preocupou, né,
em ensinar a doutrina apostólica. Não é isso? Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.